Muito bem-vindas a mais um vídeo no canal e hoje é aquele vídeo que eu sei que você gosta de assistir por ser um vídeo temático especificamente da marca Too Faced, com foco especial nessa paletinha aqui que eu mostrei para vocês no tour da minha penteadeira. Vou deixar aqui também o link para vocês assistirem depois, na caixinha de descrição aqui desse vídeo e um card aqui também. E eu vi os comentários de várias pessoas interessadíssimas nessas paletas que eu ainda não usei. E hoje eu trouxe essa daqui da Too Faced, que é a Cosmic Crush. E esse vídeo então vai ser uma espécie de 2 em 1, com foco nessa paleta lindíssima e uma make completa com Too Faced. Bora lá começar? E o primeiro produto que eu vou aplicar é esse balme aqui para poder hidratar os meus lábios enquanto a gente faz a maquiagem. Eu acredito que ele não seja mais vendido, deve ter saído de linha, mas ele é um balme lindíssimo que ele vem num formato de coração, tanto a embalagem quanto o produto em si. A cor que eu vou usar se chama Sweet Tea, ela vem nesse formato de coração como eu falei, e aqui dentro, não sei se dá para ver pela câmera, mas tem um formato de coração também, nesse produto branquinho que é o balme em si. E essa cor em volta é a pigmentação que ele vai trazer para os lábios, mas de uma forma bem sutil. Vou aplicar e vocês vão ver. É um tonzinho mais escuro, mas que não adiciona muita cor não. Ele já traz essa textura aqui para os lábios, ajudando a mantê-los hidratados durante a execução da maquiagem. E o nome dessa linha, caso vocês estejam interessados em buscar, de repente no Brasil ainda vende, se chama Hardcore Lipstick. Agora eu vou aplicar o primer, vou usar esse aqui da linha Hangover 3 em 1. Ele é ótimo porque ele tem água de coco na sua composição, ele é levinho, parece na verdade um hidratante, que ajuda também a deixar sua pele mais macia para receber a maquiagem. A base escolhida foi essa daqui da linha Born This Way, que traz um acabamento soft matte. Ela é uma base que foi reformulada há pouco tempo. Antigamente ela vinha numa embalagem de vidro, agora ela vem nessa embalagem de tubo, em plástico com um pump e com um acabamento soft matte, diferente da fórmula antiga que prometia apenas um acabamento matte. E outro diferencial dessa nova fórmula é que ela conta com ácido hialurônico. A minha cor nessa versão, ela é a Golden Beige. Ela ficou mais adaptada à minha pele do que a Golden Beige da fórmula antiga. Na fórmula antiga, a minha cor é a Natural Beige. Vou espalhar aqui com esse pincel da Rare Beauty. E hoje eu tô gravando esse vídeo de cabelo preso, gente, porque tá um calor aqui na Inglaterra. Aliás, se você é novo por aqui e ainda não sabe, meu nome é Alessandra Lady Blush, eu moro na Inglaterra e tô sempre trazendo aqui produtos que pro Brasil são considerados produtos importados, justamente porque eu não tenho muito acesso aos produtos nacionais, a não ser quando eu viajo pro Brasil ou se eu tiver alguém vindo me visitar. E se você ainda não está inscrito, aproveita agora, enquanto eu estou aplicando aqui a base, olha, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você não perder as próximas notificações. E como eu estava comentando com vocês, está bem quente aqui hoje e as casas aqui na Inglaterra, elas não contam com sistema de ar-condicionado, porque elas foram construídas justamente para serem preparadas para o frio extremo e não para calor. Então, se você não tem um ventilador, um circulador em casa, o único jeito de se refrescar é abrindo janelas, só que se eu abrir a janela vai ter barulho interferindo aqui no áudio, ou ligando o ventilador, um circulador que eu até tenho aqui, mas também vai ter interferência no áudio. Então, por enquanto, vou sobrevivendo aqui a esse calor que tá fazendo aqui dentro de casa. E por isso tô de cabelo preso, uma blusinha mais fresca, mas mesmo assim eu tô suando, hein, gente? Mas tudo certo porque a gente tá usando uma base que é resistente ao calor e vai me ajudar a passar o restante do dia. Agora vamos de corretivo, vou usar esse aqui também, bastante conhecido da marca, da linha Born This Way. A cor que eu uso é a Natural Beige, que é a mesma cor da fórmula antiga da base. E esse corretivo, ele tem cobertura altíssima, então tenho que cuidar para não aplicar muito produto. Vou espalhar usando esse pincel de corretivo também da Rare Beauty. E agora eu vou voltar com o pincel da base só para dar esse acabamento aqui, olha, entre a base e o fim do corretivo, para tirar qualquer possível marcação que tenha ficado. Base e corretivos aplicados, agora eu vou usar o último produto cremoso antes de selar a pele. E eu vou vir com esse bronzer aqui da marca, que ele é lindíssimo. A cor que eu uso se chama Chocolate Mousse, que tem justamente uma corzinha de chocolate, olha, bem quentinha. Fica lindíssimo esse bronzer no rosto. Fácil de aplicar também, bem emoliente. E ele também espalha, olha, bem fácil, esfumando sem dar trabalho nenhum. Esse pincel que eu tô usando é da marca Morphe e ele é o M201. Fora que eu já tô sentindo aqui, olha, tá pertinho do meu nariz,
o cheirinho de chocolate nesse produto. É impressionante. A maioria dos produtos da marca, principalmente os que são temáticos, vem com cheirinho e mesmo guardados por algum tempo, não vai embora. Agora sim, a pele já está pronta para ser selada e eu vou usar o pó da marca, que é este daqui, na cor translúcida. Ele também é da linha Born This Way, só que eu acho que ele adiciona um pouquinho de cor. Não acho esse pó tão translúcido assim, não. Então eu procuro aplicar uma camada bem fininha para não adicionar muita cor no rosto. Então eu vou usar, olha, essa esponjinha que ela é apropriada para pó. E aí eu bato aqui, olha, antes de aplicar no rosto. E aí eu venho dando carimbadas, começando aqui na região dos olhos, no cantinho do nariz também, e depois a região da zona T. E aí o que ficou na tampinha, eu pego com um pincel e passo assim bem de leve no restante do rosto que eu não apliquei com a esponjinha. Vou varrer aqui então o excesso das outras partes do rosto. E agora, para tirar um pouco desse acabamento de pó que ficou na pele, eu vou usar o setting spray da marca, que é da linha Hangover 3 em 1, também com água de coco na sua composição. Agora sim, visto devolvido aqui para a pele com esse setting spray, e enquanto secava, eu aproveitei e preenchi minha sobrancelha com esse produtinho aqui também da marca, que ele se chama Pomade na Pencil, na cor Expresso. Agora eu vou aplicar esse bronzer em pó da marca que eu sou apaixonada. Ele é da linha Chocolate Soleil e o meu é na cor Natural Chocolate. Ele tem um cheirinho de chocolate também e eu achei que esse tom ele super combina com a minha pele. Bora lá ver. Para fazer a aplicação de um bronzer em pó ser bem suave e não marcar, eu gosto de usar um pincel com cerdas largas e longas, como esse aqui da Real Techniques, que ele é o número 400. E aí, olha, eu venho aplicando assim, dando essas batidinhas, que ele fica super natural e não marca. Olha só, tá vendo? Como dá aquele toquezinho assim bem natural, como se eu tivesse bronzeada mesmo. E depois eu venho com o mesmo pincel para a aplicação do blush. Vejam só o resultado da aplicação desse bronzer. Ele não é maravilhoso? Eu amo o resultado. Toda vez que eu vou aplicar, eu fico assim olhando para o espelho e admirando o resultado desse produto. Ele é belíssimo. Me empolguei e vou acabar fazendo aqui um contorno no nariz, que é algo que eu normalmente não faço. E eu vou usar esse pincel também da Real Techniques, que é o número 447. Para isso, eu tenho que vir com a mão bem leve para não ficar muito marcado e depois acabar tendo mais dificuldade para esfumar. Mas olha, como ele dá um ar bem naturalzinho fazendo esse contorno. Vindo aqui, olha, para a entrada da minha pálpebra, fica um efeito belíssimo. Prontinho, contorno aplicado, agora vamos de blush. E eu escolhi esse daqui que eu sou apaixonada. Infelizmente, é uma linha que não é mais vendida, que é esse aqui que se chama Papadon Peach. É um blush unitário, vem nessa embalagem que eu acho até grande. Acabei de conferir, são 9 gramas de produto, eu acho bastante coisa para ser um blush unitário. E ainda vem um espelho, ele é lindíssimo esse blush. E o bom de ser grande é que ele ainda vai durar bastante tempo, porque como ele não é mais vendido e é uma cor com um fundo apessegado que eu amei, eu ficaria bem triste se ele acabasse e eu não tivesse mais como comprar. Mas olha como ele combina bem com esse fundo assim mais bronzeado, é um fundo mais quentinho com esse bronzer que a gente aplicou. Além do que esse blush ele tem, olha, esse toque acetinado que deixa a pele lindíssima. Que, aliás, ele até dispensa um iluminador, mas não vamos deixar passar. Trouxe aqui esse iluminador que faz tempo que eu não uso. Ele tem essa embalagem lindíssima, que serve inclusive para enfeitar sua penteadeira. Ele se chama Diamond Fire e ele parece mesmo um diamante. Vejam só que belíssimo. E, inclusive, falando a respeito da quantidade de produto, vem 12 gramas de iluminador aqui nessa embalagem. Fato que vai durar a vida inteira, né? Fora que essa embalagem, vejam, parece mesmo aquelas caixinhas onde você guarda uma joia rara. E não é à toa que eles fizeram referência à embalagem desse iluminador. Vejam como brilha e ele tem esse fundo furta-cor que quando bate a luz, ilumina qualquer ambiente. Lindíssimo, lindíssimo. Nota 10 para esse iluminador. Pouquinho aqui no nariz também. Olha a diferença que dá, como ilumina. E vou fazer um pouquinho aqui no topo do nariz também. Mas chega de enrolação, vamos falar aqui sobre o produto mais importante desse vídeo, que é essa paleta de sombras, a Cosmic Crush. Do lado de fora da caixinha, a gente consegue já ter uma ideia das cores que vem nessa paleta, que vem nessa embalagem cartonada, não é aquela tradicional de latinha, essa daqui é de papelão mesmo, mas vem com espelho também. Vejam, tem um espelho bem grande que dá para você fazer uma maquiagem completa sem problema nenhum. Também vem com essa película protetora.
E essas são as 16 cores dessa paleta, que sinceramente me deixam muito na dúvida sobre qual usar. E que look eu vou fazer? Eu vou tentar usar o máximo de cores que eu conseguir, mas vou deixar agora também um take com um swatch de todas as cores que eu fiz no meu braço, onde é fácil perceber que o destaque maior são as sombras cintilantes dessa paleta. Dá para perceber que são sombras super pigmentadas, tanto as cintilantes quanto as mates. E além disso, a própria paleta já traz uma ajuda aqui muito bacana para quem é iniciante. A gente percebe que a cada fileira de sombras, nós temos um quadradinho pequeno, que é a sombra cintilante, e um retângulo com a sombra mate. Isso quer dizer que você pode fazer a combinação dessas duas sombras tranquilamente, porque elas vão combinar. Mas também não impede de você fazer looks diferentes com outras sombras. Mas acho bem legal a marca colocar à disposição das sombras dessa forma, porque ajuda muita gente, inclusive eu. Bora lá fazer esse look então. Vou começar pegando uma sombra mate, essa daqui que se chama Too Spaced, e vou começar aplicando por toda a parte superior da minha pálpebra para fazer um fundinho de cor. E eu achei que essa era uma sombra mate, na verdade não, eu tô vendo um fundo assim bem suave de cintilância, mas tudo bem, vamos embora continuar aqui. Vou pegar agora esse marrom, que ele se chama Big Bang, e vou concentrar ele aqui, olha, no cantinho externo, só na pálpebra móvel, fazendo aqui o desenho do meu côncavo. Agora eu vou pegar essa primeira sombra mate aqui da paleta, que se chama Milky Way. Ela é mais ou menos uma sombra branquinha, que ela vai fazer uma matificada aqui, olha, nesse cantinho interno, que vai dar uma iluminada e faz toda a diferença no look da make. Agora eu quero dar uma escurecida aqui no cantinho externo, e para isso eu vou usar essa sombra aqui mais escura, que se chama Blast Off. Ela também parece ter um fundo um pouco acetinado, que vai ajudar, olha, a marcar e também mesclar com as outras sombras que eu já coloquei aqui. Por enquanto, estou gostando aqui do resultado que essas sombras estão entregando. Agora vamos para a parte que a gente se anima mais, que é colocar o brilho nesse olhar. E eu estou muito na dúvida se eu uso esse aqui que tem um fundo esverdeado, esse tem um fundo mais dourado e esse aqui ele é um pouco mais acinzentado. Não sei, eu tô na dúvida. Eu acho que eu vou no verde, porque é algo tão diferente, eu quase não uso. Bora lá testar esse. E eu tô pegando aqui a sombra com o dedo, fui ler o nome da cor, se chama Cosmic Crush, que inclusive é o nome da própria paleta. Acho bem diferente, porque até então eu nunca tinha visto paletas que colocam o nome da própria paleta em uma das sombras. Me contem aqui se vocês conhecem alguma que já fez isso. Enfim, vamos aplicar essa lindeza aqui bem no meio da minha pálpebra. E de fato, ela é uma cor bem diferente, chama bastante atenção, mas belíssima. Achei que encaixou perfeitamente aqui nesse look. O que vocês acharam? Vou usar agora aqui um pincel só para dar esse acabamento final. E acabei de achar outra cor que dá pra gente ainda usar aqui no cantinho interno para dar mais uma iluminada, que é essa daqui que se chama Moon Glow. E aí eu vou concentrar bem aqui nesse cantinho. E olha, de fato, deu uma iluminada que fez diferença. Agora eu vou fazer o acabamento aqui perto dos cílios inferiores. Vou usar esse marrom que a gente usou também em cima, que se chama Big Bang. Essa cor eu quero concentrar mais aqui só no cantinho externo. Se bem que eu acho que ela quase não apareceu. Vou usar aquele pretinho, é um preto com um pouco de brilho, para fazer esse acabamento aqui embaixo. Ah, agora sim, ele veio, olha. E aí eu volto com o marrom e termino aqui esse acabamento até o fim do olho. E prontinho, eu acho que agora sim nós temos um look feito com essa paleta de sombras. E eu acho que valeu o resultado. O que vocês acharam? Mas acho que para ficar mais bonito ainda, eu vou aplicar um lápis de olhos aqui na linha d'água. E eu vou usar esse aqui da linha Killer Liner, também da Too Faced. Ele tem uma cor meio berinjela. Eu vou falar para vocês o nome dessa cor. Se chama Chocolate. E apesar de falar chocolate, chocolate, eu acho que ele tem um fundo meio berinjela. Ou só eu penso isso? O que vocês acham? Não achei ele muito um marrom chocolate, não. Mas eu acho que vai se encaixar perfeitamente aqui com essas cores. Se eu tiver já com a pele finalizada, como é o caso aqui, eu gosto de aplicar o lápis de olho com um pincel de cerdas longas, que é o pincel de pó, que aí, olha, não danifico a pele, e aí eu consigo puxar e fazer a aplicação do lápis. Vocês não acham que deu um toque meio berinjela em vez de ser chocolate? Ah, fez toda a diferença sim. Olha a diferença desse olho, que eu já apliquei o lápis, para esse que ainda não tem. Deixa a make com um ar mais completo nos olhos.
E por último, normalmente quando eu aplico um lápis de olho, eu volto com um pincel para dar um acabamento mais bonito, mais esfumado. Agora sim, viram como esse esfumado fez toda a diferença? Olhos quase prontos e já estou aqui a postos com a máscara de cílios que nós vamos usar, que é a velha conhecida Better Than Sex da Too Faced. É a máscara best-seller da marca e não é à toa, porque ela dá esse efeito aqui, olha, alongado lindíssimo, não carimba e ela é super fácil de tirar na hora de remover a maquiagem. Máscara de cílios aplicada para completar aqui o look dos olhos. E agora vamos para os lábios, o último produto desse vídeo, que eu acredito que ele não seja mais vendido, já faz um tempo que eu comprei esse batom líquido. Ele é da linha Melted Matte, e eu tô tentando achar o nome dele aqui na embalagem, agora eu não sei ao certo se Melted Matte é o nome da linha ou é o nome da cor. Enfim, ele é um batom líquido mate com uma cor bem quente. Nem sei se ele vai combinar muito aqui com esses olhos que eu fiz, mas vamos lá tentar. E agora que eu coloquei ele aqui pertinho do meu nariz, eu senti um cheiro de canela, lembrei agora. Ele é daquela linha que foi de fim de ano, que tem a Cinnamon Roll, que tem a paleta de sombras também. Então eu acredito que tenha sido uma edição limitada de fim de ano e aí eles lançaram esse batom líquido. Inclusive, olha, o cheiro de canela aqui tá super presente. Lembram que eu falei mais cedo? Mesmo que você guarde por muito tempo, de alguma forma a marca consegue manter o cheirinho nos produtos. Então, bora lá aplicar. Chega de conversa. Eu não tenho lápis labial da marca, mas esse aplicador ele ajuda a fazer o contorno dos lábios. Eu vou mostrar para vocês. Olha como ele desenhou direitinho aqui esse lado do lábio. Obviamente, a gente tem que estar com a mão bem firme, porque senão erra, né? Que acaba sendo a mesma coisa quando a gente está usando o lápis labial. Batom aplicado, inclusive na hora de contornar aqui o lábio, eu acabei passando um pouquinho do arco do cupido, mas espero que não tenha ficado muito exagerado, foi só para que eu pudesse ter os traços de cada lado o mais similares possíveis. Então, ficou assim a aplicação do batom. Eu achei ele até com uma textura mais mate do que eu lembrava. Isso porque eu tinha passado um balme por baixo, mas eu já tô sentindo os lábios completamente secos. E talvez seja por isso que eu não use com muita frequência esse batom. Mas em relação à cor, eu achei belíssima e não achei que destoou do restante da make, não. Me contem aqui o que vocês acharam. E assim, finalizamos o vídeo de hoje com essa make belíssima, somente com produtos Too Faced e com a ajuda dessa paleta belíssima aqui da marca, a Cosmic Crush, onde nós conseguimos fazer essa sombra aqui, trazendo bastante brilho, um toque acetinado, que eu vi que é a característica principal aqui dessa paleta. Espero que vocês tenham gostado, me contem aqui o que vocês acharam dessa paleta da Too Faced. Se ela é vendida no Brasil, na verdade eu nem sei, não cheguei a fazer essa pesquisa, porque eu sei que ela não é uma paleta recente, já faz tempo que ela foi lançada, mas eu consegui comprá-la recentemente com um desconto de 50% e como vocês já me conhecem, eu amo um desconto, então se eu tiver de olho no produto, eu vou lá e garanto o meu, como aconteceu com essa paleta. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada, assim como esses olhos, e nos vemos no próximo domingo então. Um beijo! E até lá. Tchau!